Muito obrigado, senador Dário Berger. Uma satisfação ter Vossa Excelência presidindo esta sessão depois de um dia de muita agitação no Senado Federal. Um dia que podemos considerar histórico. Essa instituição tem sofrido quedas incríveis de popularidade, de credibilidade, de confiança da população, em razão de acontecimentos que não a engrandecem. Mas é preciso valorizar os momentos que enaltecem a instituição. Sem dúvida, ontem vivemos um desses momentos com a aprovação do projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Projeto que tive a primazia de apresentar já em 2013 e que durante 4 anos aguardou pelo momento da deliberação. E foram muitos os senadores que contribuíram para que pudéssemos chegar ao momento decisivo vivido no dia de ontem. É preciso destacar, é um fato importante, porque o corporativismo foi deixado à margem. É cortar na própria carne, é dispensar benefícios e privilégios. Eu creio que isso tem que ser enaltecido. Nós sabemos que a população brasileira não concorda com esse pedestal onde se colocam privilégios atendendo a interesses de uma casta no país. Não há como dividir o Brasil entre cidadãos de primeira classe e de segunda classe. A Constituição não estabelece essa distinção. Ela impõe no seu artigo 5º que todos somos iguais perante a lei. Mas ela se tornou contraditória no momento em que acolheu esse instituto da prerrogativa de foro ou do chamado foro privilegiado das autoridades. Ontem ele começou a morrer. O foro, a partir de ontem, começa a deixar a Constituição do país, porque ou nós acabamos com o foro ou rasgamos a Constituição. Vamos acabar com o foro, certamente. O que se espera agora é que a Câmara dos Deputados atenda esse apelo popular. Aqui houve um apelo popular sem precedentes. Redes sociais, entidades, movimentos, mobilização a favor de um projeto que acaba com o foro privilegiado. E senadores importantes como Vossa Excelência, como o senador Lazier Martins, a quem eu concedo uma parte com satisfação. Senadores que perfilaram esse anseio popular de estabelecer uma nova justiça no Brasil, porque começa agora a nascer uma nova justiça. Senador Lazier Martins. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, presidente Dário Berger. Satisfação sinto eu, senador. E orgulho por desfrutar da sua amizade e ser seu companheiro nesse Senado, por ter sido Vossa Excelência o autor desse projeto de lei, aliás, desta PEC, de resultado histórico aqui nesta casa. Ontem a repercussão foi estrepitosa em todos os meios, porque o fim do foro por prerrogativa de função era algo que vinha se transformando numa exigência. Ontem pela manhã consultei o portal E-Cidadania e o resultado era de 256 mil e uns quebrados, 256 mil registros pedindo o fim do foro privilegiado, fim do foro privilegiado e uns 4 mil contra. E Vossa Excelência vinha batendo, vinha exigindo, aqui no plenário quase que não ressoava, não tinha eco aquele seu pedido. E ontem, ao sabor daquela discussão interminável,
sobre o projeto de lei de abuso da autoridade, foi se gerando um clima que, de repente, a gente se dava conta que poderíamos pleitear qualquer coisa que estivesse na berlinda dos grandes acontecimentos nacionais dentro aqui do Congresso. E ali estava o fim do foro privilegiado. Então foi neste embalo, foi nesta onda que subitamente se votou na comissão e veio 2 horas depois aqui para o plenário, e no plenário, pasmem, senhores telespectadores de todo o Brasil da TV Senado, por 75 votos a 0. 70, unanimidade nacional. Há quanto tempo não se tem unanimidade aqui nesta casa? E o autor do projeto, o nosso brilhante Álvaro Dias. Eu lhe confesso que ontem eu saí daqui de alma lavada, porque vinha defendendo, eu cheguei a ter lá atrás um projeto parecido, mas quando eu percebi que o projeto do senador Álvaro era melhor, eu retirei o meu e fiquei lutando, defendendo o seu. Então foi um dia histórico. Primeiro porque votamos a lei contra o abuso, com as restrições que mereciam, embora tenham ficado alguns dispositivos que são ruins. E por isso fiz um pronunciamento, e por isso fui criticado aqui ontem por alguns senadores. Nós perdemos por 54 a 19. Eu queria ainda, senador Álvaro, mais aprimoramento, mas não deu. Então fiquemos assim. Mas me perdoe o avanço desse meu aparte, mas é uma aparte que vem ao sabor do entusiasmo, da alegria, por termos começado a resolver um dos grandes problemas nacionais, que era essa desigualdade perante a lei dos cidadãos brasileiros. E tivemos ontem a votação em primeiro turno, e agora vai passar em segundo turno, e eu tenho certeza que lá na Câmara vai acontecer a mesma coisa. Para finalizar, aproveito para registrar a presença, eu estava trazendo aqui para conhecer o Senado, o senhor José Antônio Pereira de Souza, que é o presidente de uma das instituições hospitalares mais importantes do Rio Grande do Sul, é o presidente da Fundação Beneficência Portuguesa, esteve aqui me visitando e eu o tenho aqui com muita satisfação. Mas então perdoe o tamanho do aparte, mas é como eu disse, é também o tamanho do meu entusiasmo e do meu agradecimento como cidadão brasileiro. Começamos a igualar os cidadãos brasileiros com relação às responsabilidades perante o Judiciário. Está terminando o foro privilegiado. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pelas palavras generosas. Honra muito ouvi-lo, porque Vossa Excelência é um senador que é um patrimônio da ética gaúcha. O Estado do Rio Grande do Sul o enviou para cá para honrá-lo, e Vossa Excelência honra o seu Estado com a sua postura ética, com a sua dedicação, com o esforço permanente e com o seu preparo. Por isso, é sempre uma honra enorme ouvir palavras generosas de Vossa Excelência. Muito obrigado, certamente um grande estímulo. Nós começamos, sim, ontem, escrever uma nova página da justiça brasileira. Porque quando se fala em nova justiça, não se pode admitir privilégios que contemplem quem quer que seja. Para legisladores é mais constrangedor admitir privilégios, porque são os legisladores responsáveis pelo modelo de justiça implantado no país. Queremos que sirva aos demais brasileiros, mas não queremos que nos sirva. Queremos algo diferenciado. Portanto, esse constrangimento começa a ser eliminado. E, certamente, se a nova justiça começa a ser implantada lá, especialmente em Curitiba, tendo como ícone o juiz Sérgio Moro, e ganha dimensão nacional, avançando também para outros estados, outras comarcas, ela
Ontem teve um dia importante no Senado Federal. O Brasil, eu tenho repetido isso, é uma nação em movimento. Há mudanças que ocorrem a partir das ruas, que invadem as instituições. E os ventos da mudança que sopraram a partir das grandes manifestações populares invadiram ontem o Senado Federal, porque aqui produzimos um ato de mudança concreto, com essa votação unânime que começa a acabar com o foro privilegiado das autoridades brasileiras. Como Vossa Excelência, também votei contra o projeto de lei do abuso de autoridade. Para ser coerente, sobretudo, porque desde o primeiro momento combatemos a iniciativa por considerá-la inoportuna nesta hora. Uma instituição que está no chão, como disse ontem, em matéria de credibilidade, tem que procurar ler o manifesto insistente que escreve o povo nas ruas do país ou no dia a dia da sua existência. E as prioridades são estabelecidas pela população. Eu não vi esse projeto do abuso de autoridade como uma prioridade eleita pelo povo brasileiro. A prioridade número 1 hoje é a Operação Lava Jato, e na esteira da Operação Lava Jato, as mudanças fundamentais que se constituem exigência do Brasil. Por isso, desde o primeiro momento, entendia que esse projeto poderia aguardar melhor oportunidade. Por que não discutimos antes da Operação Lava Jato? Se alegam, temos uma legislação antiga sobre abuso de autoridade, porque ela não foi alterada anteriormente. Porque só agora? Qual foi a motivação para que a proposta fosse apresentada agora? E eu pergunto, por que não depois, então? Por que não aguardar a finalização da Operação Lava Jato para, até com a inspiração dela, podermos elaborar uma legislação mais competente e mais moderna sobre abuso de autoridade? É claro que tivemos alguns avanços na discussão na Comissão de Constituição e Justiça e louve-se o esforço daqueles que se aplicaram para promover esses avanços, retirando aquilo que era mais pernicioso em matéria de ameaça às autoridades judiciárias. Mas é preciso destacar que o projeto não ficou pronto e acabado, apesar desse esforço. Que há questões relevantes que persistem e que podem ser pontos que ameacem a independência das autoridades judiciárias no cumprimento da sua missão. Nós podemos afirmar inicialmente que essas questões que flexibilizam e possibilitam interpretações diversas, colocam em risco, sim, a independência de autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Os tipos penais devem ser estabelecidos através de uma redação precisa. E, nesse caso, em alguns pontos, não há precisão de redação para estabelecer certos tipos penais. Vamos citar como exemplo o artigo 9º, que trata de decretar prisão preventiva, busca e apreensão ou outra medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aí estabelece a pena. E no parágrafo único, incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar uma prisão manifestamente ilegal. Então, nós nos defrontamos com uma redação imprecisa. O que é prazo razoável para deferir liminar
ou ordem de habeas corpus, não é? Para o ofendido, prazo razoável pode ser muito curto e para outra parte muito longo. No artigo 10, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Aí vem essa expressão, manifestamente descabida. O que é ação manifestamente descabida? Aí vem a questão da interpretação. O que é uma condução coercitiva manifestamente descabida? Ela não se dá apenas quando o intimado não comparece. Ela também se dá quando a investigação exige celeridade e é sempre objetivamente motivada. Todavia, quando o texto coloca a expressão manifestamente descabida, a objetividade da motivação deixa de existir. O próprio Deltan Dellaiol, que comanda a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, faz críticas a este ponto da lei, que diz respeito à condução coercitiva, que tem sido muito importante na Operação Lava Jato. Vamos citar mais um exemplo. O uso de algemas, eu creio que também é uma questão que permite, a redação impõe ao agente a tomada de decisão em situações que ele, agente, não tem condições de deliberar com absoluta segurança. A decisão de resistir ou fugir pode ser tomada por qualquer preso a qualquer momento, seja ele um preso acusado de homicídio ou corrupção. Trata-se de uma possibilidade real. E uma forma do agente atuar de maneira preventiva é imobilizando o detido com as algemas. Caso não lance mão do uso das algemas e ocorre situação inesperada que provoque dano ou coloque alguém em risco, ficará o agente sujeito a ser questionado por não prever a situação e agir visando minimizar sua ocorrência. Permite? Pois não, senador Lazier. Eu estou acompanhando atentamente o seu rol de imprecisões, de impropriedades, que ainda restaram no projeto com relação ao abuso de autoridade. E eu me permito adicionar mais 2 dispositivos. O 13, inciso 3º, que diz respeito à situação de preso, que não terá relevância em depoimento se tiver a sua resistência diminuída. Se for chamado a depor, não tem valor o seu depoimento. Ora, isso é abuso de autoridade. Porque quando tem a redução, o preso que está preso, ele diz qualquer coisa. Esse é um item discutível, entre os tantos de subjetivismos. O artigo 22, inciso 2º, quando precisar invadir um imóvel onde esteja ocorrendo um crime, ou é preciso uma busca e apreensão com relação ao aparato policial. Entendeu o projeto que se colocar helicópteros, se colocar armamento, isso é abuso de autoridade. Ora, não pode ser assim. O juiz deve estar sabe das necessidades que tem para montar o aparato que ele vai precisar para vasculhar, para fazer aquela apreensão. Então tem que ter liberdade, não pode ser restringido. Isso, entre outros, nós teríamos muitos. Também por isso, senador Alvo, é que votei contra o prosseguimento ou contra a aprovação desse projeto, embora tenhamos perdido aqui, como disse há pouco, por 54-19. Muito obrigado, prometo não mais interromper o seu discurso. Eu é que agradeço, Vossa Excelência, como advogado, tem autoridade e conhecimento para opinar sobre essa matéria. Há aqui no artigo 20 também, né, a questão impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado. Aí trata-se de crime da parte da autoridade judiciária. E considerando que esse projeto estabelece que a ação penal será um combinado de ação penal
pública incondicionada e ação penal privada, seguramente qualquer impedimento poderá resultar em processo, visto que a expressão justa causa comporta diversas possibilidades de entendimento. O que é justa causa para alguém pode não ser justa causa para outro, não é? Portanto, também é um outro ponto que temos que considerar. Aí vem a questão da forma ostensiva e desproporcional, né, na busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, né? O que é desproporcional? Situação de vexame. O que é situação de vexame? Não é? Então, não há uma redação precisa em relação a essa criminalização que se pretende das autoridades judiciárias. Temos um tipo penal aberto, portanto, é mais um tipo penal aberto, que não possui uma descrição completa da conduta delituosa, cabendo ao intérprete a tarefa de concluir a tipificação da mesma. Então, o que nós estamos pretendendo combater é exatamente a existência de tipos penais abertos, com redação imprecisa, proporcionalizando eventualmente a criminalização de autoridade judiciária num desestímulo ao combate à corrupção, à violência, ao crime organizado, porque muitos imaginam que esta lei se refere apenas à Operação Lava Jato, e não é isso, não é? Esta lei vai afetar a missão exercida por policiais federais, promotores nos estados, né, no combate ao narcotráfico, ao crime organizado, à corrupção de toda forma, à violência, ao assassinato, ao roubo, enfim. Estas autoridades judiciárias terão a sua missão, a sua função afetada pela legislação que nós estamos aprovando no Congresso Nacional. Há outras questões, mas eu vou me referir a mais duas apenas. O próprio Deltan Dallagnol faz referência à criação de um ambiente avesso à decretação de prisão de poderosos, porque a proposta criminaliza a prisão decretada por um juiz que não seja manifestamente legal. E aí nós voltamos àquela discussão. O que é manifestamente legal? Criminaliza a conduta, por exemplo, do ministro, do desembargador, que, revendo uma prisão decretada por um juiz, não libere a pessoa se aquela prisão não era manifestamente legal. O que é manifestamente legal? Pergunta Deltan Dallagnol, né? Isso está sujeito à discussão, é matéria de interpretação de fatos, de provas, da lei, e se esses artigos forem mantidos na Câmara dos Deputados, o que vai existir é um clima de insegurança e receio de juízes em relação à decretação de prisão de poderosos. É o que diz o coordenador da Operação Lava Jato. Vou citar, senhor presidente, peço a sua condescendência, mais um artigo apenas, o artigo 43, que diz respeito a crime contra direito ou prerrogativa de advogado. E coloca como direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Eu não sei qual a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a inviolabilidade de um escritório de advogado certamente favorece o crime, impede esta ação de busca e apreensão decretada pela Justiça. O escritório se torna inviolável e, portanto, ele pode ser o arquivo do crime. O escritório de um advogado do beira-mar
pode seguramente conter documentos do crime, provas do crime, pode conter até um depósito de drogas, ou há escritórios de marginais, de advogados de marginais, que podem conter lá até depósito de armas. É apenas um exemplo bem popular e de fácil entendimento. No caso do inciso 2º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil está de acordo com essa redação? Essa é uma pergunta que cabe fazer à Ordem dos Advogados do Brasil. No caso de existir suspeita fundamentada de que um advogado está armazenando ilegalmente em seu escritório armas de clientes ou utilizando-se de sua profissão para participar da administração de esquemas criminosos, a busca e apreensão em seu escritório é um crime? Como se dará a interpretação e aplicação deste dispositivo, visto que ele não prevê excludentes? Quando o advogado não devolve processo que levou para exame em seu escritório, o que fará o juiz se não puder expedir mandato de busca? Estamos transformando o escritório de advogado em território de embaixada. Portanto, são algumas das questões, presidente, eu vou concluir. E esse pronunciamento fiz porque ontem acabei não tendo a oportunidade de me pronunciar na sessão que deliberou sobre a matéria, e é uma justificativa que eu trago, e principalmente para os registros do Senado Federal, justificativa do voto, já que votei contrariamente a essa proposta. Eu não tive oportunidade de esclarecer porque hoje, modestamente, faço esse esclarecimento. Obviamente, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, certamente teremos alterações, para melhor ou para pior, né? Recentemente tivemos um exemplo de alterações para pior, quando deformou-se a proposta vindo da sociedade a respeito das 10 medidas de combate à corrupção. Esperamos que esse projeto possa caminhar para a Câmara e retorne ao Senado com alterações que o aprimorem, já que é um fato consumado, é uma legislação que chega e ela tem que chegar da melhor forma possível. O que eu temo, senador Dário Berger, é que nestas circunstâncias nós possamos sepultar ideias brilhantes, porque o ambiente não é propício para a feitura de legislação em determinados terrenos. Um cenário conturbado, nervoso, esquizofrênico, um cenário de tensões expostas, não é? Certamente compromete a boa elaboração de propostas de lei que muitas vezes trazem boas ideias, mas acabam sendo comprometidas. Senador Dário, eu vou concluir, Vossa Excelência. Quero aproveitar para me associar parcialmente, vamos dizer assim, ao longo pronunciamento de Vossa Excelência, que sempre é muito expressivo aqui no Senado Federal, para mencionar uma questão importante. Primeiro, para me associar a Vossa Excelência à questão do Fórum Privilegiado, do qual tive a oportunidade de assinar o requerimento de urgência, entendendo também, como Vossa Excelência entende, de que a justiça tem que ser igual para todos. E que o Fórum Privilegiado suscitava, e suscita ainda, uma opinião muito desgastante do ponto de vista político da sociedade brasileira. E a grande verdade é que Vossa Excelência, o seu pronunciamento é um pronunciamento de mudança, né? No sentido amplo da palavra, é mudamos, temos que mudar, porque a grande verdade é que os tempos mudam e conceitos consagrados do passado já não têm mais a sua relevância no presente. Nós precisamos evoluir
E nada muda se nós não mudarmos. Essa é que é a grande verdade. Então nós estamos aqui para mudar, para alterar, para construir, para reconstruir, para refazer, para reformar, para ousar e, sobretudo, para mudar. E a verdadeira mudança nossa vem da nossa própria consciência e da importância que nós damos a nós mesmos, às nossas atitudes e aos nossos semelhantes. E nós somos representantes da sociedade, nós somos representantes do Estado. Vossa Excelência é representante do Estado do Paraná e, diga-se de passagem, um orgulho para os paranaenses, recordistas em voto na última eleição e em todas as eleições que Vossa Excelência participou. De maneira que me dá a impressão de que esse foi um avanço sistemático, importantíssimo, primordial, eu diria que vital até para as futuras relações políticas com a sociedade brasileira. E eu queria dizer que chega a hora, em bom tempo, de nós reavaliarmos conceitos, sem retroceder, e sim no sentido de avançar. Agora, me chamou a atenção que Vossa Excelência Vossa Excelência abordou uma série de conceitos da lei de abuso de autoridade. E Vossa Excelência, evidentemente, que nesse momento abordou só os temas polêmicos, de certa forma questionáveis e, de certa forma, também negativos, de uma legislação que, no meu entendimento, eu não sou jurista, não sou advogado, mas a coisa mais difícil que possa existir, talvez, na nossa relação parlamentar, é elaborar uma lei que seja precisa, que seja objetiva, que atire no alvo certeiro. E aí eu me permito só, estava aqui a imaginar, com todo o respeito a Vossa Excelência, de imaginar o seguinte, elaborar uma pergunta, um questionamento para talvez um fato positivo da lei, ou vários fatos positivos, que certamente ela tem muitos fatos positivos. Eu queria questionar o seguinte, assim, chega um pai com uma criança num hospital, desesperado, implorando por atendimento. O diretor desse hospital, ou o médico desse hospital, ele estaria investido de autoridade nesse momento? E se ele não atende, como já aconteceu muitas vezes, não atender a criança, ou não atender o idoso, ou não atender o cidadão que naquele momento ali não tem a quem recorrer, isso seria um abuso de autoridade? Eu imagino que, nesse caso, seria uma autoridade à vida, né? E que, entre aspas, nós poderíamos considerar que o médico, nesse momento, se constituiria numa autoridade. E que, nessa forma, a lei aborda alguns aspectos extremamente positivos. E a lei, pelo que eu pude perceber, ela fez parte de... Eu ia votar contra essa lei. Mas como houve uma unanimidade na Comissão de Justiça, entre aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra, e que houve aquele acordo, eu resolvi votar favorável essa lei de abuso de autoridade, compreendendo que ela, no fundo, ela possa ter alguns aspectos extremamente positivos. Não vamos relacionar a lei de abuso de autoridade ao que a sociedade efetivamente relaciona, porque existe o fato, existe a versão do fato. Então, eu não quero chegar à conclusão do seguinte: Lava Jato, obstrução de justiça, dificuldade a interpretação por promotor ou por juiz, etc. Tal. Mas eu quero me referir ao abuso de autoridade que se apresenta na relação do dia a dia, do carteiraço. Do cidadão que, investido de poder, ele acaba não correspondendo às peculiaridades mais elementares da relação humana, como por exemplo um policial, como por exemplo um atendimento num centro de saúde, como por exemplo um atendimento num balcão do INSS, como por exemplo um atendimento em qualquer instituição pública que Vossa Excelência sabe,
O setor público, ele, quer queira, quer não queira, ele não atende mais às necessidades da população brasileira, tanto é que a sociedade está a esperar também uma reforma do setor público, para que ele possa ser eficiente, eficaz e que possa atender bem a população brasileira. Então, eu faço esse questionamento só para que eu possa, de certa forma, justificar também o meu posicionamento com relação ao abuso de autoridade. Pois não, questionamento pertinente, não é? E o seu questionamento revela a complexidade, né, da elaboração de uma legislação dessa natureza. Há questões complexas e que exigiriam um ambiente de tranquilidade, de prudência, com uma discussão ampliada. Nós tivemos uma sessão temática apenas que discutiu aqui o abuso de autoridade. E depois tivemos lá 2 audiências públicas pouco frequentadas pelos senadores. E não creio que esgotamos a consulta, que deveríamos ouvir especialistas, autoridades, as partes que são motivação para uma legislação dessa natureza. Por isso sempre defendi que nós aguardássemos um outro momento, a conclusão da Operação Lava Jato. E certamente a eliminação de obstáculos que existem aqui no que diz respeito à legitimidade de participação, porque há autoridade para quem está sendo investigado definir uma lei de abuso da autoridade. Essa é uma questão que tem que ser colocada também, não é? Para a sociedade. O cidadão, ele deve nos interpelar com uma indagação dessa natureza, porque é notório que o Congresso Nacional está envolvido nestas investigações, né? Os partidos políticos. Portanto, nós temos uma legislação de abuso de autoridade, e não há um vácuo, portanto, mas há necessidade de avanços, de aprimoramento. E creio que o correto seria aguardar o momento adequado, e nós não tivemos paciência. De qualquer maneira, é um fato consumado e essa proposta irá à Câmara dos Deputados. O que é revelador é que os ventos da mudança estão chegando também ao Congresso. A votação de ontem revela isso. O fim do foro privilegiado é uma mudança histórica na legislação do país e que vai possibilitar a crença de que uma nova justiça está sendo edificada, especialmente atendendo às aspirações populares. Quero agradecer a Vossa Excelência o tempo que me proporcionou, e agora chega o senador Regufe, também não posso deixar de conceder a ele uma parte. Não, apenas parabenizar a Vossa Excelência, que é o autor da PEC que acaba com o foro por prerrogativa de função nesse país, acaba com o foro privilegiado. Acho que foi uma vitória ontem que nós tivemos aqui. É algo que pouca gente acreditava um tempo atrás. Eu lembro da gente conversando ali aqui nesses corredores aqui, e acho que foi uma vitória sua e de todos os senadores que aqui lutaram para isso. O foro privilegiado, ele é hoje apenas um instrumento da enorme impunidade que a gente tem nesse país, e penso que ontem o Senado, ao votar essa matéria, agiu em sintonia com a opinião pública desse país e com o que é justo, porque para a gente ter uma justiça mais célere, não pode se concentrar uma série de processos na Suprema Corte brasileira, no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a Suprema Corte norte-americana julga 90 processos por ano, a Suprema Corte brasileira, o nosso Supremo Tribunal Federal, tem mais de 90 mil processos para serem julgados por ano. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que foi o autor, que é o autor dessa proposição,
E parabenizar também a todos os senadores que durante aqui esses anos lutaram para isso. Eu lembro que na minha primeira semana aqui como senador eu fiz um pronunciamento defendendo o fim do foro e a votação dessa proposta de emenda à Constituição. Fui aparteado por alguns e acho que foi uma vitória ontem. Acho que o Senado, no projeto de abuso de autoridade, eu votei contrário, pelos motivos que falei ontem, mas nessa proposição da PEC do fim do foro, acho que o Senado agiu em sintonia total com a opinião pública, cumpriu um papel, e acho que os senadores que se envolveram para que essa proposta fosse votada, fosse aprovada ontem, agiram em total sintonia com a opinião pública desse país, que é quem esse Senado representa. Muito obrigado, senador Regufe. Vossa Excelência foi um dos senadores mais atuantes na defesa dessa causa, persistente, e certamente exerceu grande influência para que, no dia de ontem, pudéssemos chegar a essa conclusão. Aliás, temos que destacar também a importância da participação popular, né? A mobilização nas ruas e nas manifestações públicas ocorridas, sempre com a faixa propondo o fim do foro privilegiado, e as manifestações através das redes sociais, que impulsionaram a crença nossa de que seria possível aprovar a proposta. E agora, imaginamos que, sob a Câmara dos Deputados, vai se exercer forte pressão popular. Primeiramente, para que o projeto seja colocado em deliberação. E depois, para evitar que emendas possam ser aprovadas com o intuito da deformação ou da minimização dos efeitos desta proposta. Porque o fim do foro tem que ser completo. Não pode se oferecer alternativas contemporizadoras. Há que se acabar para valer com o foro privilegiado. Manifestação de ministros do Supremo Tribunal Federal nos autorizam a afirmar que este é o caminho. A presidente Carmen Lúcia, em várias manifestações, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, em inúmeras manifestações, o ministro Barroso, o ministro Celso de Mello, enfim, Marco Aurélio, são ministros que já manifestaram a opinião, ex-ministros como Veloso, são autoridades que possuem competência, experiência para opinar.